Até esse período era trabalho de escravo, na escravidão. E ele vendeu nós. Matavam tudo, menino. Começou a trabalhar. Trabalhamos lá, fizemos um rosto lá, fizemos, fomos acertar, não tinha dinheiro. Fizemos outro, não tinha dinheiro. Mundão de terra pra derrubar, ia lá pegar a gente, botava pra derrubar. Ali eu derrubava, eu morria. A mesma água que o gado bebia, nós bebia, tomava banho, nós cozinhava. Você contar 1000 cabeças de gente, não precisava você andar muito, não. O que nós passou, o momento. Graças a Deus, nós voltamos vivos. Qual é a primeira coisa que vem à sua cabeça quando você ouve falar em Volkswagen? Provavelmente carros. Só que durante a ditadura militar brasileira, uma das maiores fabricantes de automóveis do mundo decidiu seguir por outro caminho. Investiu numa grande fazenda no sul do Pará, com criação de gado e exploração de madeira. Mas tudo isso às custas de trabalho escravo. Hoje, quase 140 anos após o fim da escravidão, uma geração de brasileiros ainda carrega as marcas desse legado sombrio. Aí em 74 surgiu a Fazenda Cristalina. E aí todo mundo já queria trabalhar, porque era uma fazenda, segundo eles, muito boa, e a gente trabalhei lá. Eu entrei de primeira para fazer a primeira derrubada, que foi 100 metros, onde foi denominado Retiro 1 da Fazenda Cristalina. Nós roçamos de foice, um bocado de gente roçamos de foice, derrubamos de machado, e depois desse serviço, nós trabalhamos um dia ajudando a fazer a sede, que era feita de madeira, de pau a pique. A gente terminava o serviço e ele descontava foice, machado, facão, lima, tudo que você precisasse, arroz, feijão, carne, tudo que nós pegássemos lá, nós pagava para ele. Ele descontava no valor que emprestava, e o restante eles pagavam para nós da maneira que eles... E tudo isso nós achávamos que era legal, né? Santana do Araguaia é o município que abriga diversas fazendas que exploraram o trabalho análogo à escravidão naquele período, como a fazenda Volkswagen. E foi ficando aqui alguns dias que nós conseguimos conhecer pessoas que nasceram na Vila do Cristalino, que era a sede da fazenda Volkswagen, que nasceram aqui na região e que convivem com esses casos há muito tempo. Por isso que nós chegamos a histórias que antes nunca tinham sido ouvidas, como a do seu Edmilson. Porque o serviço que eu fiz ao longo da minha vida, até eu conquistar a minha liberdade, quando agora em 2000, que eu comprei um pedacinho de terra, passei para dentro, que fui trabalhar para mim. Até esse período era trabalho de escravo, na escravidão. Aí ia lá pro Nordeste, enchia aquele trem de gente, derrubavam tudo. Aí aquele já ia embora, que desconfiavam, o trem podia apertar para eles, já ia, largava aquele, já vinha outros. Aí pegava do Rio para lá. Pelo menos não pagava nada, nos papéis tá tudo constando. O preço tudo certinho. Mas igual do envelope que eu tenho aí, ele é de 80. R$4 e não sei, cruzeiro, naquele tempo não era cruzeiro. 4 cruzeiros e não sei quantos centavos. Então eles pagavam um cruzeiro e aquele centavinho. E a gente não sabia de nada, não tinha para reclamar, fim de estrada mesmo. E nós não adiantava dizer, falar para quem, né? Falar logo para quem fez o mal feito, daí era morrer mais ligeiro. Não, ficava calado e ia trabalhar. E onde lá atrás era o escritório da fazenda, hoje funciona como a casa de uma moradora e também uma pousada onde nós ficamos hospedados. Aqui a segunda janela ali, daquele lado ali, a segunda janela era onde nós ficávamos para receber o pagamento. A primeira janela era a sala do contador, né? Aí nós recebemos o pagamento, o envelope, ficava a fila de gente ali do lado para assinar o envelope, para receber o pagamento. Só de contar a verdade. Ele saía
Ele saía com a turma dele por 5 horas da manhã, ele já estava com o café pronto. Eles vinham, tomavam o café, merendavam, inclusive a merenda vinha daqui da vila, fala a sede aqui, né? Vinha da sede, o carro dos alunos ia buscar os alunos e levava o pão. Aí eu já preparava o leite e o café, passava a manteiga no pão, eles comiam, 5 horas da manhã já ia para o campo, às vezes chegava fora de hora para comer. O meu chefe, o meu encarregado, que é o chefe da segurança, não queria que desse comida fora de hora, pois eu tirava a comida, sabia que ele estava no serviço. Eles vão chegar com fome, quem vai dar comida para eles? Os advogados falam que não era Volks, não. Falam que era Rio Cristalino, né? Só que o emblema que tinha lá da Volks, né? E nós não saímos da Canabrava para ir para trabalhar no Rio Cristalino, nós saímos para trabalhar na Volks. A prova viva de que a Volkswagen de fato esteve aqui é que no sul do Pará, até hoje a escola leva o nome de Wolfgang Sauer, que foi presidente da Companhia do Vale do Rio Cristalino e da Volkswagen do Brasil. Os anos 70, 80, é o período em que houve um projeto governamental que propiciou esses graves problemas. Então não foi um acidente. A Volks não estava lá acidentalmente. O Bradesco não estava lá acidentalmente. A Nixdorf não estava lá acidentalmente. Esses grupos empresariais estavam criando gado porque eram subsidiados pelo governo, eram convidados pelo aparelho do Estado. O anteprojeto que devia existir, né? O projeto que devia existir era de cuidar da natureza, cuidar do meio ambiente, cuidar do povo que ali habita. Mas foi outra coisa. Foi atrair multidões de pessoas pobres, sem terra, sem trabalho, para a Amazônia, ao mesmo tempo, simultaneamente, atrair centenas de grandes empresários que cercaram as terras. Aí veio aqui caçar peão para trabalhar na Fazenda Volks, em 83. Nós já juntou um grupo de amigos, tudo novo, querendo trabalhar. Aí entramos para a fazenda. Fomos chegar lá no serviço, 6 horas da tarde. Aí, a hora que escureceu, nós armamos a rede dentro da cantina. Nós 5, era mesmo tudo pertinho. Tinha um rapaz deitado numa rede com malária. Já estava lá já antes, né? Ele estava rindo, sabe? Nós perguntamos mais o que esse rapaz tem. Assim, ele falou para nós: você conhece a malária risadinha? Nós falamos: não, ele está com a malária risadinha. Aí logo desse grupo que foi, eu não conhecia ele, um cara ficou doido. Né? Você acha que tinha bebido muita pinga, sei lá? Ficou doido, eles deram meio mundo de tiro debaixo dele assim, amarraram ele na porquinha da cantina. Frente a frente com nós assim. Aí nós virou a cabeça para o outro lado aqui, e esse que estava com malária, e antes de amanhecer o dia ele morreu. Fomos trabalhar na mata lá. Era barracão de plástico, beira no chão, beirão no corvo. Nós mesmo que fazia comida, tomava banho no corvo mesmo. E quando faltava algumas coisas, nós ia na cantina buscar e não demorava muito, porque não gostava. Levantava 4 horas da manhã para fazer a comida, para levar aí chuva e sol, comia mamiteque fria, cheia de água e desse jeito, sofrimento. Nós fizemos 20 alqueiros primeiro, de mata rosto, fomos acertar com eles. Eles falaram que nós estávamos devendo para eles ainda. Tá bom. Aí falou que estava devendo para eles. Aí arrumaram outro lote de 20. Nós entrou roçando de novo. Roçando, aí teve um dia que nós fomos na cantina buscar trem, né? Final de semana. Porque lá também eles fizeram um barracão na cantina. Que esse pessoal que estava com malária, ou ofendido de cobra, ou machucado, ficava tudo dentro do barracãozão tomando soro sem ir na rua. E não deixava ir na rua. Aí nós fomos lá buscar uma feira no final de semana. Um dos rapazes estava em cima do caminhão que nós tínhamos pegado conhecimento com eles. Estava baleado na perna. Aí nós chegou, viu ele deitado lá tomando soro, perguntou: o que você teve? Falou: não, nós terminou o serviço, fomos acertar com eles, não teve saldo. Aí eu reclamei para eles, eles pegou, atirou na minha perna. Olha como é que eu tô aqui, ó. Mas o sentimento lá era de medo. Nós dormimos lá e de noite nós acordou, acho que tinha algum peão querendo fugir, atirou, parece, acho que fazendo medo. Sei que nós acordou com esses tiros lá. Chegou uma caminhonete do serviço.
com um rapaz morto em cima. Eles matou ele de foice. Tá todo picadinho. Eu vi ele lá. A relação de 80 até 2025, se não me engano, acho que são 1.015 pessoas foram assassinadas, né? Então, essas mortes são frutos desse projeto. Onde tinha um grande projeto governamental, era o lugar que tinha mais assassinato, onde tinha mais violência, onde tinha mais concentração de terra, onde tinha mais devastação das matas. Peão bom come carne, peão ruim come osso. Falar pra nós assim, na nossa cara. Quando a gente chegou, eles forneceu as foices tudo, facão, comida, traia de cozinha. Depois, na final, tinha que pagar tudo. Não tinha que fazer nada, tinha que ouvir. E sempre assim, quando a gente está num lugar que está assim meio oprimido, por exemplo, que você faz suas compras, que você vai acertar que não paga, você nunca vai comprar meio mundo de coiseira. Tudo regradinho. Tempo era o que nós fazíamos, regrava. Para ver se sobrava alguma coisa no final da história, não recebemos nada, não ganhamos nada com isso. Formação de viagem, sofrimento. Aí agora meu dinheiro, não tem dinheiro não. Estão devendo. Eu já estava devendo a fazenda. O meu arrozão, para economizar, estava devendo. Olha, o ramo está trabalhando na marra, chegou para falar como é que fala. Quem trabalha assim forçado é escravo, né? Fiquemos lá, fugisse, eles matavam, né? Aí não tentou fugir, não. E a nossa sorte foi sair em vida de lá. Foi um título para nós. Eles representam violações que estão muito além de meras questões contratuais, meras questões de infração à legislação trabalhista. Foram violações que, como a gente pode observar nos depoimentos, no testemunho dessas pessoas, que violaram fortemente a vida dessas pessoas, né? Nós temos pessoas que eram adolescentes à época. Então, três dos trabalhadores que ajuizaram essas demandas eram adolescentes. Imagina só, né? Quantos sonhos, quantos caminhos se fecharam por eles terem enfrentado tudo que enfrentaram, tendo sido trazidos, retirados do território em que eles nasceram, trazidos para o estado do Pará e levados para uma área completamente isolada da Amazônia, sem acesso a nenhum tipo de recurso relacionado à saúde. Muitos deles adoeceram nesse percurso várias vezes, sem contato com as suas famílias. Porto Nacional, esta cidade aqui no Tocantins, foi um dos principais polos de aliciamento de trabalhadores que foram submetidos a condições semelhantes às de escravo na fazenda Volkswagen. A reportagem veio até aqui para acompanhar uma reunião entre algumas das vítimas que descobriram ainda ser possível buscar justiça. Como é o caso do seu João Corado, que chegou a ser vendido depois que a fazenda Volkswagen encerrou as suas atividades. Quando nós chegamos na cidade, o homem tinha vendido nós para outros caras. Nós não sabíamos. Quando eu fui saber que dessa época que venderam nós, que nós compramos a Rio Dourado, lá você separou a turma, né? Que separou tudo. Eu não vi mais esses companheiros. Aí ficou só eu, mais três. Aí fiquemos num barraco lá, aí os outros adoeceram primeiro que eu, lá na febre. Aí eu fiquei sozinho, eu fui roçado na jugueira, sozinho para escabar lá. Aí abaixo das 9 horas a febre me pegou lá. Que quando eu caminhar, aí era mais ou menos 1000 metros dentro da picada. Aí eu saí, eu me num paulão, eu saí lá meio-dia, de 4 pés, fui chegar no barco 5 horas da tarde. De 4 pés, aí fiquei, aí nós rumos. Nenhum aguentava vir lá na cantina para avisar os homens lá. Até um dia um cara resolveu, um pistoleiro lá dos caras lá, diz, rapaz, eu vou lá na mata saber como é que é aqueles caras lá.
Ele morreu, como é que tá? Porque nem notícia. Eu acho que foi tudo estilado no chão, eu não aguentava nem mexer. A forma como a Volkswagen utilizou para fazer essa abertura dessa fazenda foi contratando pessoas que se apresentam como empreiteiros, mas assim que, né, popularmente conhecida como gatos, que saíam daqui, aliciavam trabalhadores em outros estados, especialmente Goiás, à época, né, hoje Tocantins, Mato Grosso, Piauí, Maranhão e Ceará. Então, o maior fluxo migratório foi desses estados. Muitos trabalhadores do Piauí, muitos trabalhadores do Ceará. Se fosse bom, tinha vendido nós. Vendeu nós. Fomos vendidos, você vai saber. Vou passar vocês para os meus amigos aí, vocês vão ganhar muito dinheiro. E não é, que eles passam nós para eles, acho que pegam na grana em troca de nós. Quando vimos a realidade, aí acabou tudo. O mundo nosso caiu, assim. Nós passou até meio-dia, nós foi acertar, era umas 8 horas que nós descobrimos que nós tinha sido vendido, aí o mundo acabou. Nós passou o resto do dia se olhando para os outros, sem... num lugar daquele, sem... longe demais. Que lá era assim, se falasse que ia embora, podia falar logo preparado para morrer ou matar. Apanhando e o cara amanheceu o dia amarrado e eu vi. É porque fugiu. E aí eles foram atrás e pegou, eles eram 2. Aí os pistoleiros foram atrás e pegou. Aí chegou com eles bem surrado mesmo. Aí eles amarraram ele lá fora. Eles amanheceram o dia lá amarrado, todos os 2. Do jeito que nós foi daqui para lá numa caminhonete, nós paramos na dentro de uma represa velha. Era só de gado beber, só lá, mano. E lá nós banhávamos, nós comíamos, nós bebíamos, o gado bebia também de lá. O gado bebia também junto com nós. Nós banhávamos lá. O Louro, meu cunhado, que deu muita febre, tava para morrer, né? Aí ele disse, os caras falaram assim, vamos dar um dinheiro para esse gado ir embora, nós vamos morrer aqui. Os gatos, né, os gerentes lá. Deram dinheiro, ele ia embora para Porto aqui. Chegou aqui e falou para minha mulher e minha sogra que nós estávamos vendidos. Aí elas entrou na justiça, foi no sindicato, arrumou o Frei Henrique, o padre, né? Aí ele disse que queria, eu vivo morto, os pedaços, os outros queriam me ver. Eu fui o único que cheguei aqui. Eles foram, primeiramente eles foram uma vez, eles se deram bem. Aí depois apareceu esse Itamar Marudilson, levou eles de novo, dizendo que ia ganhar. Mas como eles se deram bem a primeira vez, mas foi, o tempinho foi curto lá a primeira vez. Aí eles foram. Aí quando estava com 2 meses, o Lourival veio. O Lourival veio porque eles lá arrumaram lá e mandaram ele. Queimando de febre, ele saiu de lá do Pará, até chegou aqui em Porto Nacional, sem comer nada, porque o dinheiro só era da passagem. Aí foi a época que ele chegou e falou, disse, mãe, os mintão é vendido, nós estava vendido lá. Estava fraquinho, magrinho. Deixei minha mulher com minha menina, aquela menina era pequenininha. A intenção de chegar com dinheiro, cheguei e foi doente, quase morrendo. Em casa, né? Aquilo para mim foi 1 ano de lá até chegar. De tanta sensação para chegar em casa. E aquele momento que eu cheguei na casa da minha mãe, que ela morava ali, embaixo. Que eu bati na porta, que ela falou lá dentro, sem me ver. Meu filho chegou. Aquilo não sai da mente assim. Foi aqui, na Vara do Trabalho de Redenção, que a Volkswagen foi condenada por explorar trabalho análogo à escravidão. No processo, é possível ver imagens da fazenda na época. Então eu passei para o Ministério Público, o Dr. Rafael Garcia, o material, eu gerei uma fotocópia desse material volumoso. O Dr. Rafael levou um susto com a documentação, ele percebeu a relevância da documentação e a contundência e a robustez das provas. Muita prova, muita documentação. E ele então montou uma equipe para estudar o assunto. Que o padre Ricardo procura o Ministério Público do Trabalho, e a mim em particular, e informa dessa fazenda, fala da documentação que ele existe e apresenta a documentação ao MPT em 2019.
essa documentação ela passou inicialmente o Ministério Público precisava lançar, foi formado um grupo de trabalho que iniciou a pesquisa, a investigação, para verificar se os fatos ali trazidos, eles de fato eram verdadeiros e se nós estávamos diante de questões passíveis de serem reparadas, de questões que estavam sob a responsabilidade da Volkswagen, e isso durou alguns anos até que nós concluímos que sim, que a Volkswagen era responsável por aquelas violações, tinha conhecimento, né, tinha o domínio de todos os fatos que ocorriam no interior daquela fazenda e, por óbvio, as graves violações que lá ocorriam. Apesar da grande repercussão do caso à época, o desfecho só começou a se desenhar 40 anos mais tarde. Com as primeiras condenações contra a Volkswagen reconhecendo o trabalho escravo na fazenda Vale do Rio Cristalino, alguns trabalhadores começaram a entrar com seus pedidos individuais de indenização, pelos abusos que sofreram naquela época. Eles eram muito jovens, alguns eram menores de idade e muitos deles sequer terminaram os estudos depois que foram libertados da fazenda. Inclusive, alguns deles não sabem nem ler nem escrever. Esse tem sido um trabalho bem complexo, assim, e a gente tem contado também com o apoio da Comissão Pastoral da Terra, que é a organização que tem toda a documentação referente à denúncia, né, que foi feita na década de 80. Também o GPTEC, através do Padre Ricardo, tem contribuído para a gente analisar esses documentos e identificar quem foram esses trabalhadores escravizados e buscar o endereço para que a gente possa encontrar esses trabalhadores e dialogar com eles a respeito da possibilidade, né, de ingressarem com as reclamações trabalhistas. No dia 29 de agosto de 2025, a Volkswagen foi condenada a pagar 165 milhões de reais a título de danos morais coletivos, por ter explorado o trabalho análogo à escravidão na fazenda Vale do Rio Cristalino entre 1974 e 1986. A empresa ainda recorre da decisão, apesar de a sentença ter sido confirmada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região. Em 11 de junho de 2026, começaram a ser concedidas as primeiras indenizações aos trabalhadores. Os irmãos Raul e Raimundo foram os primeiros contemplados, com indenização de 2 milhões de reais cada um. A Volkswagen, no entanto, recorreu da decisão de primeira instância. Hoje eu tô ligando para trazer boas novas para o senhor, viu? Acabou de sair a decisão aqui na sua ação, saiu também a do seu irmão. E graças a Deus e ao esforço, né, a luta constante aí de vocês, de não deixar essa violação que vocês sofrerem ficar impune, a justiça reconheceu e condenou a Volks. E dizer que o valor que foi da condenação foi 2 milhões. Então, o valor que nós pedimos, a justiça de fato concedeu. Tá bem? Que bom. A senhora não sabe o tanto que eu fiquei tão emocionado. Ai, meu Deus, eu imagino. É uma grande vitória, né? Então, assim, agora é comemorar, tá bom? Que bom, que bom. Olha, eu estou todo arrepiado já. Oh, meu Deus. Graças a Deus.